Olá amigos, muito boa tarde. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 19 de janeiro, às 14 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Começando pelo Ibovespa, queda de 1% no Ibov nesse momento. Olhando para um gráfico intraday, a gente pode entender um pouco melhor. O valor que eu mencionava para um fechamento acima era 71.049 pontos. Testou novamente neste pregão, não conseguiu fechar acima e, ao contrário, em vez de sair dessa congestão, desse retângulo aqui para cima, foi para baixo. A última hora de pregão do Ibovespa, das 13 para as 14 horas, fechou abaixo dessa zona de congestão, que projeta o Ibov lá na casa dos 70 mil pontos. Do teste dos 70 mil pontos até essa zona de suporte, que começa ali em torno de 70 mil até os 69.700 pontos. É uma região de suporte mais forte para o Ibovespa, então a gente pode ver o Ibov batendo nesses valores aí após ter saído da congestão para baixo. Olhando para o Dow Jones aqui, olhando para o gráfico diário do Dow Jones, a gente tem um candle por enquanto de reversão, está praticamente estável, menos 0,05%. Olhando para um gráfico intraday, ainda não temos também a confirmação de um topo, teria que ver o Dow Jones fechar aí abaixo dos 11.818 no gráfico 60 minutos para potencializar a chance de correção do Dow Jones. Para as ações, começando aqui pela Petrobras, temos um dia de queda de 0,87%. A Petrobras chegou a fechar no gráfico 60 minutos acima dos 27,73, mas sem ser um candle de força, sem ter um candle aí com corpo maior e com fechamento mais próximo da máxima. Foi um candle de indefinição. Em seguida, já volta para baixo dos 27,73, então um sinal negativo. E agora, testando o suporte dessa congestão em torno dos 27,40 até a região dos R$ 27,25. Então, a Petrobras segue com seu desafio de permanecer não só no gráfico 60 minutos acima dos 27,73, como também aqui no gráfico diário, terminar o dia acima dos R$ 27,55 a 59 centavos. Vale 5 neste momento vai apresentando um candle de reversão chamado de engolfo de baixa, mas precisamos ver o fechamento do pregão. No gráfico 60 minutos já gerou o sinal de possível queda, que é um fechamento abaixo dos R$ 53,07 comentado na videoanálise. Então temos aí uma expectativa agora que ela venha buscar os R$ 52,55. Seria até positivo essa queda da Vale 5 antes de atingir o topo histórico, pois isso traria uma possibilidade de entrada, ganharia até força, um pouco mais de força compradora para poder romper mesmo o topo histórico. Então, um dos pontos de suporte, 52,55, depois dos 52,55 teríamos ali a região que começa nos 51,95 até os R$ 51,68 do gráfico diário. Olhando agora para um ativo, para um setor que eu vejo com a queda mais forte, olhando também, esse é o setor de consumo, temos um movimento forte de baixo, está perdendo um suporte, a mínima de um fundo aqui em torno de 1.642 e também média móvel simples. Olhando para o clímax do setor, mais um dia de queda como está acontecendo, nesse momento o setor de consumo registra uma queda de 0,9%, mais uma queda poderíamos ver o clímax do setor numa região sobrevendida. E dentro do setor, buscando aí alguma oportunidade dentro do setor, eu destaco aí a Ambev 4. A Ambev 4 está em cima de um suporte agora, R$ 45,41, portanto, chegou naquele ponto de entrada que havia mencionado na videoanálise de destaques, em R$ 45,50. Nessa região de suporte, acredito que a ação de R$ 45,41 até R$ 44,47 gera um sinal aí de reversão e um repique de alta que pode trazer a um objetivo da operação mais próximo dos R$ 47,00. Olhando aqui para um gráfico intraday dela, gráfico de 60 minutos até agora não gerou um sinal de alta. Olhando também para um gráfico de 30 minutos, também não tem a formação de um fundo. O outro critério para uma entrada, ao invés de entrar direto no preço, seria guardar aí um fundo no gráfico de 30 minutos para uma compra deste papel. Olhando agora para outro ativo, BVMF3. BVMF3, outra ação que também vem com a queda aí há alguns dias, vem caindo, com o controle da situação por parte dos vendedores dentro de uma tendência de baixa. Ativo nesse momento registrando queda de 1,3% em R$ 12,06. Também uma ação para ficar atento. Até agora não gerou um sinal de entrada aí mais eficiente no gráfico, pelo menos um fundo mais forte no gráfico de 30 minutos, nem mesmo aqui no gráfico de 60 minutos. Então abre chance de compra abaixo de 11,85. De 11,85 para baixo
é a região que ela atingindo já se torna interessante para a entrada nesse papel. Na verdade, de até abaixo dos 11,90 já seria interessante para a entrada, aguardando aí um fundo no gráfico de 30 minutos nessa ação. O objetivo, por exemplo, numa média móvel simples de 65 períodos do gráfico de 60 minutos. Um dos objetivos dessa ação nesse momento é em 12,66 e a exponencial está em 12,58. Então aqui atingir primeiro seria o objetivo da operação, provavelmente abaixo dos R$ 12,50. Para a gente fechar, BRML3, ação que está próxima da execução da entrada, a mínima é 16,80, a entrada está em 16,78. Então abre possibilidade de entrada nessa região, stop no fechamento abaixo de 16,22 e o objetivo por volta dos R$ 17,35, conforme comentado na videoanálise de destaques. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.